Olá, meu nome é Lucas, eu sou artista visual e educador e estou em São Paulo faz 10 anos. Eu sou de Minas, de uma cidade que chama Uberlândia, e nesses 10 anos que estou aqui em São Paulo eu sempre trabalhei com projetos sociais e educacionais. Então eu sempre estive muito ligado à arte e educação e, em paralelo, eu sempre tive uma produção autoral como artista. Eu sempre trabalhei muito com pintura, principalmente aquarela e tintas naturais, era minha pesquisa. E nos últimos anos eu tenho trabalhado também com murais e material para ilustração de livros, material gráfico, projetos. Minha formação é em artes visuais, eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, que é a minha cidade natal. E uma parte da graduação eu fiz aqui em São Paulo, na Unesp, que foi onde eu conheci a cidade, todo o movimento cultural que tem por aqui e me apaixonei. E nos últimos 10 anos, então, eu moro aqui na cidade, eu moro em todas as zonas da cidade e já andei muito pelo Sesc. Eu trabalho muito com o Sesc, tanto nessa parte de produção de murais, ilustrações, mas também com trabalhos de mediação de leitura, de oficinas criativas, junto com outras pessoas, outros projetos. E os murais é alguma coisa que eu gosto muito, eu acho que dentro da minha produção autoral é o que eu mais gosto, por uma questão de como a gente cria e da possibilidade de misturar elementos que às vezes são tridimensionais e bidimensionais, o que não tem como fazer no papel ou na tela, geralmente. Nesse mural aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com objetos de madeira junto com o cenário, né? Na minha produção autoral, eu sempre busco trabalhar muito com detalhe, com o pequeno, com aquilo que beira o cotidiano e vai para o mágico, e sai do mágico e vai para o cotidiano, desse cotidiano que é quase invisível. E quando a gente constrói um mural, o que é muito pequeno, visto de longe, ele some. Então foi para mim um dos desafios desse mural, porque ele tem partes muito complexas e refinadas tecnicamente, por serem muito pequenas, e que quando a gente está de longe ela desaparece. Então eu acho que aqui no Sesc Itaquera existem dois murais, um mural que é visto de longe e um mural que é visto de perto. E para mim eles são completamente diferentes pelo tipo de relação que o trabalho propõe quando você passeia por ele. Isso para mim é um ponto muito valioso, né, da gente, e eu acho que isso se aplica também à nossa experiência no mundo. Tem coisas que a gente só conhece elas vendo elas de longe e tem coisas que a gente só conhece vendo muito próximas. E às vezes é a mesma coisa, né? A gente só está em posições diferentes. A posição geográfica mesmo que a gente tem pelo mural, ela foi muito considerada. Foi uma das coisas que eu conversei com o programador Marcelo. Desde o começo a gente pensava muito em que o mural ele tivesse uma narrativa. Então existem dois movimentos no mural. Um que é feito da direita para a esquerda, que começa por aqui, inclusive, por esse barco, né, por esse viajante que está aqui no barco. A gente vai pro lado de fora do mural e lá o personagem que está do lado de fora, ele está virado para dentro do mural. Então a gente tem dois movimentos aqui, de dentro para fora e de fora para dentro. Esse movimento, ele é seguido por uma nuvem de estrelas, que são letras. E essas estrelas, elas formam constelações, e as constelações são palavras. Isso porque uma das ideias do mural era muito de pensar a imagem como uma palavra. Então, era uma brincadeira que inclusive a gente colocou no nome, que é ler imagens e imaginar palavras. A gente olha para a palavra sempre como uma ideia de leitura escrita, né? E não é comum a gente olhar para a palavra escrita como uma possibilidade de imagem, como se ela fizesse parte esteticamente, visualmente das composições. Isso a gente tem muito no livro ilustrado, de pensar a palavra também como uma imagem que ela dialoga junto com as outras figuras, né? Mas a proposta do mural foi muito de pegar essa ideia da tipografia, e essa tipografia que a gente utilizou aqui é a tipografia daquela régua de stencil, das letras vazadas, né? Então as estrelas todas que tem no mural, e não é por acaso que é uma tinta dourada, ela vai acendendo conforme você vai passando, porque depende da iluminação, de como que a luz bate e do lugar que você olha. Então, às vezes a palavra e as letras, elas surgem conforme você caminha pelo mural. Então a gente cortou os moldes para poder fazer a estampa. Aí eu tenho um assistente que, se não fosse ele, eu não tinha terminado esse trabalho, que é o Gibson.
A gente fez esse trabalho em mais ou menos 2 semanas e esses moldes eles ajudaram muito nesse processo de construção do trabalho. A gente fez as molduras, as estrelas, a folhagem que está na base na copa da árvore, ela foi toda feita com stencil também, e as letras, né, que são todas de stencil. Então é um trabalho que está quase pronto e ele vai finalizar quando as pessoas chegarem aqui e terminarem ele fazendo essas constelações e fazendo essas infinitas leituras que você pode ter no mural. Uma das coisas que tem no mural que eu gosto muito dela de como que a gente conseguiu posicionar o azul no trabalho. Porque o azul a gente tem ele no céu e na natureza, nos rios, nos mares. E aqui eu acho que o azul ele cumpre essas duas funções de paisagem. Tanto de uma árvore, que tem um caule que vai crescendo, né, esse tronco da árvore que vai se ramificando, que tem a mesma composição dos rios, né, que também se ramificam e vão para diferentes lugares. E aí nessa árvore ela tem estrelas, justamente porque tinha essa brincadeira de pensar esse azul da árvore ou do rio como um lugar de céu, um lugar estrelado, e fazer esse duplo jogo, né? O céu que tem estrelas, e são estrelas mesmo, pintadas, e brilhantes, e cometas e tudo mais, e também essas estrelas que são as letras. Quando a gente está de longe é uma árvore, e quando a gente está mais próximo a gente vê que é um rio, que tem as duas margens, que pode ter uma terceira, que é essa leitura que a pessoa vai fazer, como diria o Guimarães Rosa. Essa ideia de criar essa constelação de letras, ela também tem uma referência. Na verdade não é uma referência, é uma inspiração, que é uma professora minha, a Bia Machado, e uma das propostas dela, uma das pesquisas, é pensar muito a linguagem como uma estrutura, né? Por exemplo, a gente tem o português, e aí eu pego as palavras do português, junto elas e crio um discurso, crio uma frase, crio um texto. E então a gente tem uma estrutura que é a língua portuguesa, e tem uma estrutura que é a língua francesa ou o espanhol, mas tem uma outra estrutura que é o outro, o ser humano, que é as árvores. E tudo isso pode ser uma linguagem muito complexa e refinada, que a gente vai aprendendo. Então, essa é uma ideia para mim muito, muito valiosa, de olhar para o mundo e para o outro como se ele fosse uma linguagem inteira. E quando eu vou conhecendo o outro, eu vou aprendendo essa língua que o outro é, e aí eu aprendo a comunicar com ele. Bom, e aí seguindo essas inspirações, tem outra que é o personagem que está do lado de fora do mural. Ele é inspirado em um conto, que é o conto do Nasrudin, que é um personagem do Oriente Médio famoso, assim, nas histórias e nas piadas. Ele está sempre envolvido em histórias muito divertidas e que as pessoas compartilham essas histórias, assim, nas casas de chá e tudo. E tem uma coisa no azul do lado de fora, é um círculo que tem essa possibilidade de ser uma lua nova. E ele está pintado com uma tinta que é uma tinta para lousa. Então, a proposta é que o público, quando vai interagir com esse trabalho, eles possam utilizar um giz branco e ir preenchendo essa lua, gerando outras fases para essa lua. Então o público ele também vai completando o trabalho, deixando essa lua crescente, cheia, e depois pode vir uma chuva ou alguém pode apagar e refazer de novo essa lua, e ela tem esses ciclos sendo preenchida e esvaziada pelo próprio público, pela equipe do Sesc. Bom, então eu convido vocês para procurarem essas palavras. Eu acho que pode ser um jogo e uma maneira de entrar em contato com um trabalho muito divertida. Tem algumas palavras que, para mim, elas são faróis para esse trabalho. Uma delas é uma palavra que está aqui atrás, inclusive. Tá meio embaralhado, mas se a gente demorar um pouco, e demorar um pouco proposital, porque a gente está num mundo tão acelerado, a gente vê as imagens tão rápido, que essa proposta da gente parar um pouco e ter esse desafio de encontrar uma palavra ou encontrar uma maneira diferente de entrar em contato com o trabalho, ela foi intencional, para que a gente possa ter um tempo mais dilatado de entrar em contato com a obra e com o trabalho. Então tem uma das palavras aqui atrás que é destino, e a primeira ali é sonho. Essa palavra destino, ela não está aí por acaso, porque tem nas nossas expressões
populares uma ideia de que o nosso destino está escrito nas estrelas e que as estrelas são palavras. Então, o nosso destino está escrito nas estrelas, mas a gente tem que ler essas estrelas, senão elas são mudas. As estrelas estão lá, quem vai fazer essa leitura é a gente. Então, a palavra destino está ali, mas ela não está pronta, né? Quem está fazendo esse destino é a gente, que está lendo as estrelas, e não as estrelas que estão fazendo o nosso destino, é um jogo. Então é uma palavra, tem muitas outras, eu convido vocês para poder procurar elas aqui. E é isso, muito obrigado.